O idealismo alemão foi um dos movimentos filosóficos mais influentes do final do século XVIII e início do século XIX, surgido no contexto pós-kantiano e profundamente ligado ao espírito intelectual do iluminismo e do romantismo. Ele buscou responder às limitações da filosofia de Immanuel Kant, sobretudo a separação que ele estabelece entre o mundo dos fenômenos, o que podemos conhecer, e o mundo do em si, a coisa em si, que permanece incognoscível. Os principais expoentes dessa corrente foram Immanuel Kant, 1524-1804, o ponto de partida. Embora Kant não seja tecnicamente parte do idealismo alemão no sentido estrito, sua filosofia é o marco inicial do movimento. Em obras como A Crítica da Razão Pura, 1781, Kant propôs que o sujeito não é um mero receptor passivo da realidade, mas participa ativamente da construção do conhecimento por meio das categorias do entendimento. Essa virada, o chamado idealismo transcendental, abriu caminho para todos os desenvolvimentos posteriores. Johann Gottlieb Fichte, 1762-1814, o idealismo subjetivo. Fichte foi o primeiro grande continuador de Kant e radicalizou sua filosofia. Para ele, o eu absoluto é o ponto de partida de toda a realidade. É a atividade criadora do sujeito que põe tanto o sujeito quanto o objeto. Na sua doutrina da ciência, Wissenschaftslehre, o mundo exterior não tem existência independente. Ele é uma projeção necessária da atividade do eu em busca de sua própria autorrealização. Isso marca o chamado idealismo subjetivo. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, 1765-1854, o idealismo da natureza. Schelling procurou superar a unilateralidade do idealismo fichtiano, propondo uma filosofia em que natureza e espírito são manifestações de um mesmo princípio absoluto. Em sua filosofia da natureza e na filosofia da identidade, ele argumenta que o mundo natural não é um obstáculo ao eu, mas sim expressão do mesmo absoluto. Ele aproximou a filosofia da arte, da religião e da estética, influenciando fortemente o romantismo. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1631, o idealismo absoluto. Hegel levou o idealismo ao seu ponto culminante. Em obras como A Fenomenologia do Espírito, 1807, e A Ciência da Lógica, 1812-1816, ele concebeu a realidade como um processo racional em desenvolvimento, no qual o espírito se manifesta e se reconhece progressivamente. Tudo que existe é racional, e a história é o desdobramento dialético dessa racionalidade. Seu sistema unifica sujeito e objeto, liberdade e necessidade, natureza e espírito numa totalidade orgânica. O crítico herdeiro, embora muitas vezes colocado à margem do idealismo, Schopenhauer desenvolveu sua filosofia como uma crítica radical a Hegel e aos demais idealistas. Em O Mundo como Vontade e Representação, 1818, ele reinterpretou a noção de realidade. O mundo como representação, Vorstellung, é uma construção do sujeito, mas a essência última de tudo é a vontade, uma força irracional e cega que subjaz a todos os fenômenos. Sua obra marca a transição do idealismo clássico ao pensamento existencialista e pessimismo filosófico do século XIX. Em resumo, Kant, fundamento transcendental do conhecimento. Fichte, o eu como criador da realidade. Schelling, identidade entre natureza e espírito. Hegel, o absoluto como processo dialético da história. Schopenhauer, crítica pessimista, com a vontade como essência. A tua pergunta vai ao coração do problema. Sim, a questão ontológica, isto é, a pergunta pelo ser e pela estrutura fundamental da realidade, é não apenas central para o idealismo alemão, mas o eixo organizador de toda a tradição que vai de Kant a Hegel. No entanto, para realmente compreender esses filósofos em profundidade, é preciso construir uma base conceitual sólida que antecede o movimento. O idealismo alemão é um ponto culminante de cerca de 2000 anos de filosofia ocidental. Ele reelabora conceitos antigos, medievais e modernos em novos moldes. Podemos dividir esses pré-requisitos em 4 grandes campos: ontologia, epistemologia, metafísica, lógica e teoria do sujeito. Hashtag 1. Ontologia. O ser como questão fundamental. Ontologia, o estudo do ser enquanto ser, é de fato o eixo mais profundo do idealismo alemão. Os filósofos idealistas estão sempre tentando responder à pergunta: o que significa ser? E mais ainda, qual é a relação entre ser e pensamento? Para acompanhar essa discussão, é essencial ter clareza sobre alguns conceitos clássicos. Ser e essência, ousia, essentia.
Desde Aristóteles, a filosofia busca entender o que as coisas são em sua natureza mais fundamental: substância e acidente. A distinção aristotélica, que diferencia o que constitui a essência de algo daquilo que apenas lhe adere. Potência e ato. A noção de que o ser se realiza em graus, algo que será reformulado na ideia hegeliana de devir. Ser em si e ser para si. Diferenciação que aparece já em Kant e é refinada por Hegel, na tentativa de mostrar como o ser não é uma entidade estática, mas uma atividade que se torna consciente de si. A questão ontológica no idealismo é inseparável da consciência. O ser não está fora do pensamento, mas acontece nele. Por isso, a ontologia torna-se uma ontologia do sujeito. 2. Epistemologia. A estrutura do conhecimento. A virada kantiana só pode ser entendida se você tiver clareza sobre o debate epistemológico moderno, especialmente as respostas ao ceticismo. Aqui é fundamental dominar conceitos como empirismo, Locke e Hume, a ideia de que o conhecimento deriva da experiência sensível. Racionalismo, Descartes, Leibniz, a noção de que a razão possui conteúdos próprios e pode alcançar verdades necessárias. Síntese transcendental, Kant, a união entre formas a priori do entendimento e a experiência empírica. O sujeito não copia o mundo, ele o estrutura. Fenômeno e númeno, distinção kantiana que separa o mundo como aparece ao sujeito do mundo em si mesmo, incognoscível. Sem essa base, o salto que Fichte dá, ao afirmar que não há coisa em si fora da consciência, perde o sentido. O idealismo alemão transforma a epistemologia em ontologia. O conhecer não é um simples espelho da realidade, mas a própria atividade pela qual o ser se manifesta. 3. Metafísica clássica e crítica moderna. O idealismo é, em grande parte, uma tentativa de reformular a metafísica depois que Kant a declarou problemática. É importante entender. Metafísica como ciência do ser. Desde Platão e Aristóteles, a metafísica busca o fundamento último da realidade. Crítica kantiana da metafísica. Kant limita o alcance da razão pura e nega que possamos conhecer o em si. Resposta idealista. Os pós-kantianos tentam reconstruir a metafísica a partir do sujeito, não mais como ciência de entes supremos, mas como ciência do absoluto enquanto processo do espírito. Em Hegel, essa metamorfose chega ao ápice. A metafísica torna-se lógica especulativa, uma ciência do ser que se autodesdobra por meio do pensamento. 4. Lógica dialética e teoria do sujeito. Por fim, há conceitos estruturais sem os quais Hegel e seus predecessores permanecem obscuros. Dialética, não no sentido vulgar de tese, antítese e síntese, mas como movimento interno do ser-pensamento, em que cada determinação carrega sua própria negação e a supera em um nível mais elevado. Autoconsciência. Ideia central em Fichte e Hegel. O eu não é um dado fixo, mas um processo de tornar-se consciente de si. Liberdade. Em todos os idealistas, a liberdade não é mera ausência de impedimentos, mas a realização racional da essência. Absoluto. Não um ser transcendente e imóvel, mas a totalidade em processo, a unidade dinâmica de sujeito e objeto. Conclusão. Ontologia, mas em chave nova. Portanto, sim, a ontologia é o eixo central, mas não mais a ontologia clássica que perguntava o que é o ser, de fora dele. O idealismo alemão transforma a pergunta em algo mais radical. Como o ser se manifesta como consciência? Como o pensar é já um modo de ser? Como o absoluto se reconhece a si mesmo através do sujeito humano? Essa inversão é a alma do projeto idealista. Ele não abandona a ontologia. Ao contrário, ele a leva ao limite e a reconstrói a partir de dentro da experiência do sujeito. Se você quiser, posso organizar um mapa de leitura conceitual. Johann Gottlieb Fichte, 1762-1814, ocupa um lugar decisivo no desenvolvimento do idealismo alemão. Discípulo direto de Kant e profundamente influenciado por sua revolução copernicana, Fichte não se contentou com as limitações impostas pela filosofia crítica, especialmente com a ideia kantiana de uma coisa em si inacessível. Seu projeto filosófico foi o de radicalizar Kant, eliminar a distinção entre sujeito e objeto como dois polos dados e mostrar que tudo o que existe para nós, inclusive o mundo exterior, é produto da atividade do sujeito. Fichte chamou sua filosofia de Wissenschaftslehre, doutrina da ciência, não no sentido de ciência empírica, mas como fundamento sistemático do saber em geral. Abaixo estão as ideias centrais de seu pensamento, organizadas de modo a mostrar como elas se articulam. 1. O ponto de partida, o eu puro como princípio absoluto.
O núcleo do sistema Fichtiano é a tese de que o eu, Ich, não é simplesmente um sujeito psicológico individual, mas uma atividade originária e autofundante. Para ele, não faz sentido perguntar o que existe primeiro, sujeito ou objeto, porque ambos nascem no mesmo ato fundamental, o por-se do eu. Sua famosa fórmula expressa isso. O eu põe a si mesmo. O eu põe o não eu. Aqui, por, sets, não significa criar no sentido físico, mas instaurar como condição de possibilidade. O eu não é algo que está lá, ele é ato puro de autoposição, um movimento que se autodetermina e, ao fazê-lo, estabelece também a oposição necessária para se reconhecer. 2. O não eu, o mundo como limite da liberdade. Mas se tudo se reduz ao eu, como explicar a experiência do mundo exterior? Fichte responde dizendo que o não eu, ou seja, a natureza, o objeto, a realidade externa, não tem uma existência independente. Ele é posto pelo eu como limite à sua própria atividade. Esse limite não é algo negativo no sentido vulgar. Ao contrário, é aquilo que torna possível a autoconsciência. Só reconheço minha atividade ao encontrar resistência. E essa resistência aparece como mundo, como aquilo que não sou eu. Assim, sujeito e objeto não são dois princípios separados, mas dois momentos de um mesmo processo dinâmico. O eu como atividade infinita e liberdade. O eu não é uma substância estática, mas uma atividade infinita, Tathandlung, literalmente, atuação. Essa é uma das ideias mais originais de Fichte. O ser do eu é agir. A essência do sujeito é uma tendência sem fim de superar os limites que ele mesmo põe. Desse ponto de vista, a realidade exterior, o não eu, tem um papel ético e pedagógico. Ela é o obstáculo que permite ao eu exercer e expandir sua liberdade. A liberdade, portanto, não é a ausência de barreiras, mas o esforço constante de superação de si e de autodeterminação racional. Esse aspecto liga a filosofia de Fichte diretamente à ética. Para ele, o ser humano só realiza plenamente sua natureza quando age moralmente, isto é, quando se determina de acordo com a lei racional que ele mesmo reconhece como válida. A consciência como estrutura dinâmica. Na Wissenschaftslehre, a consciência não é um dado, mas um processo dialético tripartido. Tese, o eu põe a si mesmo, Ich setzt sich selbst, antítese, o eu põe o não eu. 3. Síntese, o eu limita o não eu e o não eu limita o eu. Esse movimento descreve a gênese da consciência. O sujeito surge ao se autopor, encontra resistência e nesse embate delimita a si e ao mundo. É essa tensão que gera o campo da experiência e do conhecimento. 5. Conhecimento e idealismo subjetivo. A teoria do conhecimento de Fichte segue dessa estrutura. Não existe um mundo dado que o sujeito apenas observa. Ao contrário, a experiência é o resultado da atividade criadora do eu, que organiza e dá forma ao fluxo sensível. Por isso, sua filosofia é chamada de idealismo subjetivo. A realidade é sempre realidade para um sujeito. Essa radicalização do kantismo elimina a coisa em si como elemento externo e incognoscível. Não há um mundo lá fora separado do sujeito. O mundo é o modo como o eu se relaciona consigo mesmo. 6. Dimensão prática e política da filosofia. Diferentemente de Kant, que manteve uma distinção mais rígida entre razão teórica e prática, Fichte dá primazia ao agir sobre o conhecer. O conhecimento é apenas um instrumento da liberdade prática. Daí decorrem importantes implicações éticas e políticas. O ser humano realiza sua essência através da ação moral, que é a expressão máxima de sua liberdade racional. A comunidade política deve ser estruturada de modo a permitir o florescimento dessa liberdade, ideia que ressurge com força em seus discursos à nação alemã, 1808, nos quais defende a educação como meio de regeneração moral e nacional. 7. O infinito e o absoluto. Fichte não fala em absoluto, nos mesmos termos que Schelling ou Hegel, mas a ideia está presente. O eu, enquanto atividade infinita, é a expressão de um princípio absoluto que nunca se realiza totalmente. O mundo é o campo dessa realização incessante, a arena em que a liberdade busca continuamente superar os limites que ela mesma institui. Essa dimensão dinâmica substitui a noção clássica de substância por um conceito de processo. O real não é o que é, mas o que se torna pela ação do sujeito. Síntese. O legado filosófico de Fichte. Em poucas palavras, a filosofia de Fichte pode ser resumida como a tentativa de construir um sistema onde o sujeito não é espectador do mundo, mas seu criador. A realidade é produto da atividade consciente. A liberdade é o núcleo do ser humano. O agir moral é a forma mais elevada de realização do eu.
A consciência é um processo dinâmico e não uma substância estática. Com isso, Fichte inaugura a segunda fase do idealismo pós-kantiano. Ele transforma a crítica kantiana em uma ontologia do sujeito ativo, abrindo caminho para Schelling, que tentará reconciliar natureza e espírito, e para Hegel, que fará do movimento do espírito a própria lógica do real. Se quiser, posso desenvolver em seguida a Wissenschaftslehre de maneira mais técnica, explicando os 3 atos fundamentais com os quais Fichte estrutura todo o sistema. A tua pergunta toca em um dos temas mais fascinantes e menos abordados com a profundidade que merece: a relação íntima entre língua e pensamento filosófico, especialmente no caso alemão, onde a estrutura da língua não foi mero instrumento de expressão, mas condição ativa da própria criação conceitual. É impossível entender a profundidade do iluminismo alemão, do romantismo ou do idealismo sem compreender que a língua alemã, com sua gramática, morfologia e plasticidade semântica, moldou diretamente as possibilidades do pensamento. Podemos explorar essa relação em 5 dimensões principais: estrutura gramatical, formação de conceitos, flexibilidade sintática, linguagem especulativa e função histórica cultural. 1. Estrutura gramatical. A profundidade analítica do pensamento. O alemão é uma língua altamente flexional e sintética, o que significa que a relação entre as palavras na frase é determinada não apenas pela ordem, mas também por terminações, declinações e composições morfológicas. Isso tem consequências diretas para o pensamento filosófico. Declinações e casos, nominativo, acusativo, dativo, genitivo, permitem construções extremamente complexas sem perda de clareza. Essa liberdade estrutural autoriza frases longas e intrincadas, que são comuns em Kant, Fichte e Hegel, nas quais várias ideias coexistem em um mesmo período. Verbos posicionados ao final da frase obrigam o leitor a manter em suspensão o sentido completo até o fim da proposição, estimulando um tipo de leitura que acompanha a lógica do raciocínio em desenvolvimento, algo que se ajusta perfeitamente ao pensamento dialético e especulativo. A possibilidade de substantivar verbos e adjetivos, das sein, o ser, das werden, o devir, das begreifen, o compreender. Cria entidades conceituais que não existem do mesmo modo em línguas mais analíticas, como o francês ou o inglês. Essa substantivação favoreceu a ontologização de processos, algo central no idealismo. Em resumo, a gramática alemã não apenas permite, mas estimula uma forma de pensamento mais abstrata, processual e estrutural. 2. Formação de conceitos, a força criadora da composição lexical. Outra característica fundamental do alemão é a sua capacidade quase ilimitada de formar palavras compostas e derivadas. Isso teve um impacto profundo na filosofia, pois permitiu que os pensadores cunhassem termos precisos para conceitos inéditos, muitas vezes intraduzíveis em outras línguas. Alguns exemplos clássicos: Selbstbewusstsein, literalmente consciência de si mesmo, Fichte, Hegel. Dasein, ser aí, Heidegger, um conceito que une existência concreta e presença ontológica. Weltanschauung, visão de mundo, termo central no romantismo e no historicismo. Aufhebung, palavra hegeliana que combina simultaneamente os sentidos de negar, conservar e elevar. Vernunft, Verstand, distinção entre razão especulativa e entendimento discursivo. Kant. Essa morfologia rica permitiu que a filosofia alemã criasse conceitos em vez de apenas nomeá-los. A língua funcionou como um laboratório semântico que acompanhou e moldou a própria evolução das ideias. 3. Flexibilidade sintática, pensamento em movimento. Ao contrário das línguas latinas, que tendem a uma ordem fixa, sujeito, verbo, objeto, o alemão permite variações sintáticas sem perder a clareza, porque as relações gramaticais são marcadas por declinações. Essa liberdade foi explorada por filósofos para refletir não apenas conteúdos, mas também formas do pensamento. Kant usa períodos longos e encadeados para estruturar raciocínios complexos, em que cada oração condiciona a seguinte. Fichte manipula a estrutura verbal para dramatizar o movimento do eu em sua autoposição. Hegel constrói frases que imitam o processo dialético, com movimentos de afirmação, negação e superação dentro de uma mesma sentença. A língua não é aqui apenas veículo, mas espelho da dinâmica interna do conceito. Ler Hegel em alemão é perceber que a própria sintaxe encarna a dialética. 4. Linguagem especulativa e metafísica. O alemão possui uma riqueza metafísica herdada do grego e do latim, mas reelaborada de maneira original.
Por exemplo, a distinção entre Sein, ser, e Dasein, ser aí, permite pensar a existência não como mera presença, mas como situação concreta e histórica. Termos como Wesen, essência, Geist, espírito, e Vernunft, razão, carregam densidades semânticas que unem ontologia, epistemologia e ética. A possibilidade de criar conceitos verbais substantivados, como das Werden, o devir, permitiu que Hegel pensasse o ser não como substância imóvel, mas como processo vivo, algo muito difícil de expressar em línguas menos maleáveis. Essa plasticidade conceitual deu ao pensamento alemão um vocabulário filosófico próprio, que ultrapassou traduções e influenciou toda a filosofia europeia posterior. 5. Função histórica e cultural. Língua como destino filosófico. A estrutura da língua não explica tudo por si só, mas ela se entrelaça com fatores históricos decisivos. O alemão, ao contrário do francês, língua da clareza e da racionalidade geométrica, permaneceu até o século XVIII uma língua literária e filosófica de segundo plano. Isso lhe deu uma liberdade criadora. Sem um cânone retórico rígido, os filósofos puderam moldá-la conforme suas necessidades conceituais. Além disso, o movimento romântico valorizou a profundidade interior e a historicidade, traços que a língua alemã, com sua capacidade de criar palavras compostas e desdobrar significados, expressava com precisão. O idealismo encontrou na língua um instrumento perfeito para articular sistemas totais, porque ela permitia expressar simultaneamente níveis abstratos e concretos da realidade, sem se perder em ambiguidades superficiais. Conclusão: a língua como forma do pensamento. A relação entre a língua alemã e a filosofia não é de simples causalidade, mas de co-constituição. A língua forneceu os instrumentos estruturais e semânticos que tornaram possível um certo modo de pensar, especulativo, processual, dinâmico, dialético, que foi a marca tanto do iluminismo filosófico, Kant, quanto do romantismo, Novalis, Schlegel, e por fim do idealismo, Fichte, Schelling, Hegel. Em termos heideggerianos, poderíamos dizer, open quote, a linguagem é a casa do ser, die Sprache ist das Haus des Seins. E no caso alemão, essa casa foi construída de tal modo que o próprio ser pôde pensar-se a si mesmo através dela. Sim, e a tua intuição aqui é extremamente precisa. O florescimento do pensamento filosófico alemão entre o século XVIII e o início do XIX, culminando no idealismo, não pode ser explicado apenas por fatores internos à filosofia, como Kant e o pós-kantismo, nem apenas por condições linguísticas, a riqueza estrutural do alemão. Ele está profundamente enraizado em uma tradição cultural germânica muito mais antiga, que remonta à Idade Média, ao Renascimento carolíngio e até mesmo às formas pré-cristãs do imaginário germano-europeu. Essa herança cultural legou à Alemanha não apenas mitos e símbolos, mas, sobretudo, uma maneira específica de pensar o mundo. Diferente, por exemplo, do modelo latino-mediterrâneo, romano-católico ou do racionalismo cartesiano francês. Em outras palavras, o idealismo alemão só se torna inteligível se compreendermos que ele é a expressão filosófica mais elevada de uma cosmovisão germânica que atravessou séculos. Vamos por partes, para ver como esse processo se formou. Nectar 1. Raízes míticas e simbólicas, a Weltanschauung germânica. Muito antes da cristianização e da integração ao mundo romano, os povos germânicos já possuíam um universo simbólico próprio, seu pensamento mítico, visível nas Edas nórdicas, nas sagas e nas tradições orais. Era marcado por alguns traços fundamentais que deixaram marcas profundas no espírito intelectual alemão posterior. Cosmos como processo dinâmico. Ao contrário da visão grega clássica do cosmos como ordem estática, o pensamento germânico via o mundo como campo de forças em luta, regido pelo Wird, destino, e pelo devir. Essa noção ressurge secularizada na filosofia de Hegel e no romantismo histórico alemão. Valorização do interior e do invisível. As mitologias germânicas privilegiam a interioridade, o oculto, o simbólico, algo que reaparece na ênfase idealista sobre o espírito, Geist, e na primazia da subjetividade em Fichte e Schelling. Tensão entre liberdade e necessidade. O destino, Word, não é fatalismo puro, mas campo de ação do herói. Esse jogo dialético entre liberdade e necessidade será central para a filosofia prática kantiana e para a dialética hegeliana. Natureza como força viva e sagrada. Longe de ser mero cenário passivo, como na tradição greco-romana, a natureza germânica era vista como orgânica e espiritual.
Essa concepção será essencial para o romantismo e para a filosofia da natureza de Schelling. Essa cosmovisão em seu núcleo nunca desapareceu, foi apenas reinterpretada ao longo dos séculos. 2. O Renascimento Carolíngio. A fusão entre tradição germânica e herança clássica. O chamado Renascimento Carolíngio, séculos 8 e 9, sob Carlos Magno e seus sucessores, foi mais do que uma renovação cultural. Foi um ponto de inflexão decisivo em que a cultura germânica começou a se articular intelectualmente sem se submeter por completo à forma romana. Dois elementos foram cruciais: síntese criativa com o legado latino. A tradição romana e cristã foi incorporada, mas reinterpretada. O latim continuou como língua erudita, mas a sensibilidade germânica permeou a teologia, a crônica histórica e a literatura. Isso criou um solo fértil para um pensamento que não era nem puramente clássico, nem puramente bárbaro. A ideia de império como missão espiritual, a renovação carolíngia não era apenas política, mas também espiritual e cultural. Ela lançou as bases do Sacro Império, o Império Romano Germânico, uma entidade política e simbólica que pensava a história como revelação de um plano racional ou divino. Essa ideia de uma racionalidade histórica que se desdobra no tempo será central para a filosofia da história de Hegel. 3. A Idade Média Germânica e a autonomia do espírito. Durante a Idade Média, a cultura germânica absorveu profundamente o cristianismo, mas nunca o fez de modo passivo ou latino-romanizado. Surgiu um cristianismo com feições próprias. Misticismo e interioridade. Autores como Mestre Eckhart, Tauler e Suso desenvolveram uma teologia centrada na experiência interior do divino, que rompe com a objetividade hierárquica da tradição escolástica latina. Essa ênfase na interioridade espiritual é precursora da primazia da subjetividade no idealismo. Valorização do tempo e da história. A tradição agostiniana foi reinterpretada à luz de uma visão dinâmica da história, como um processo orgânico e pedagógico, que será essencial para o historicismo alemão e para Hegel. A noção de Bildung, a ideia de formação espiritual e cultural que nasce no contexto medieval e renascentista germânico, torna-se um conceito-chave da modernidade alemã. A Bildung expressa a crença de que o espírito humano se realiza em um processo histórico de autoconstrução, precisamente a lógica da fenomenologia do espírito. Humanismo e reforma, interiorização e autonomia. O humanismo germânico do século XV e a reforma protestante do século XVI foram momentos de intensificação dessa tradição. Eles reforçaram valores que mais tarde sustentariam o idealismo. Liberdade de consciência, a ênfase luterana na relação direta entre indivíduo e Deus, criou um terreno fértil para o conceito de autonomia kantiano. Racionalidade imanente. Ao rejeitar a mediação institucional absoluta, a reforma estimulou a ideia de que a verdade se manifesta no interior do sujeito, princípio fundamental da filosofia transcendental. Língua vernácula e consciência nacional. A tradução da Bíblia por Lutero não só fundou o alemão moderno, mas também fortaleceu a ideia de que o pensamento profundo podia e devia se expressar na própria língua do povo, preparando o terreno para a criação filosófica original nos séculos seguintes. 5. O romantismo e a redescoberta das origens. No século XVIII e início do XIX, o romantismo alemão não foi apenas uma estética, foi uma arqueologia espiritual. Ao redescobrir a Idade Média, as tradições germânicas pré-cristãs e o folclore popular, os românticos criaram a moldura cultural para a filosofia idealista. Para pensadores como Herder, Schlegel e Novalis, a cultura é uma manifestação orgânica do espírito do povo, Volksgeist. A história é um processo de autodesdobramento espiritual. O mito e a poesia são formas originárias do pensamento, não meras fantasias, mas linguagens primordiais do ser. Essas ideias penetraram profundamente no pensamento de Schelling e Hegel, que viram no mito e na arte não meras expressões estéticas, mas momentos necessários do autoconhecimento do espírito. 6. O idealismo como síntese filosófica dessa herança. Quando chegamos ao idealismo alemão, Kant, Fichte, Schelling e Hegel, não estamos diante de um sistema criado no vazio. Ele é, em certo sentido, o ápice racional de todo esse longo desenvolvimento cultural. O dinamismo mítico das sagas germânicas transforma-se em dialética histórica. A interioridade do misticismo medieval renasce como filosofia da subjetividade. A Bildung torna-se a ideia de autodesenvolvimento do espírito. A liberdade heróica dos antigos germanos converte-se na autonomia racional kantiana.
A sacralidade da natureza sim se manifesta na filosofia da natureza de Schelling. O idealismo é, portanto, a forma filosófica de um espírito cultural que, desde a Alta Idade Média, se recusou a ser mero reflexo da tradição mediterrânea e romana. Ele representa a maturação do Geist germânico, um espírito que sempre concebeu o mundo não como estrutura dada e imóvel, mas como processo vivo de formação, interioridade e liberdade. Conclusão. A filosofia como expressão da cultura. Não há idealismo alemão sem a língua alemã, mas também não há idealismo sem a tradição cultural germânica, que moldou o horizonte de possibilidades do pensamento. Desde o mito nórdico até a teologia mística medieval, desde a Reforma até o Romantismo, a Alemanha elaborou um universo simbólico profundamente distinto do Mediterrâneo latino. A filosofia idealista é o ponto culminante dessa trajetória. Ela transforma em sistema racional aquilo que estava, por séculos, vivo na arte, na religião, no mito e na história. Por isso, mais do que um movimento intelectual, o idealismo alemão é a autoconsciência filosófica de toda uma civilização.